Eu não te fiz pra ser frio, eu te chamei pra queimar, queimar de amor, queimar de amor, queimar de amor, pela presença, pela presença. Como um incenso eu te acendo essa noite, como um incenso de aroma agradável. Espírito, toca em mim, Espírito, vivifica minha alma, Espírito, toca em mim, Espírito, toca em mim, Espírito, vivifica minha alma, Espírito. Tua glória, Espírito Santo, nos enche da tua glória, nos enche da tua glória. Espírito de Deus, te damos a liberdade nesse lugar. Te damos liberdade. Gostoso sentir a tua presença, e é tão bom sentir porque a tua presença nos dá descanso. Tua presença nos reposiciona.
tua presença não nos faz perder o foco. E o que é melhor, na tua presença somos completos e satisfeitos. Não é verdade, irmão? Parece que na presença de Deus a gente não precisa de mais nada. Nós não sentimos desejo de mais nada. Ela nos satisfaz. Deus criou o homem para constante relacionamento com Ele. Por isso que quando nós estamos longe da presença, longe do relacionamento, nós nos tornamos frios. Nós nos tornamos críticos. Nós desanimamos. Nós perdemos a força. E nós acabamos olhando e dizendo: ah, não vai dar conta, a gente não vai dar conta. E parece que tudo começa a descambalear. Como um trilho, como um trem num trilho, e ele começa a descarrilhar o primeiro carrilhão, o primeiro vagão, e então sucessivamente uma série de quedas. Porque Deus não nos criou para ficar distante dele. Quando eu vi as 3 irmãs chegando aqui, o Espírito Santo de Deus me disse que Ele ia renovar vocês. É como se fosse uma gasolina de avião que Ele está pondo em vocês. É algo mais forte, mais profundo. Foi Ele quem trouxe vocês aqui. A Alessandra foi apenas um instrumento do convite, mas Ele que marcou com vocês aqui hoje, minhas irmãs. Permaneçam olhando para Ele, não as circunstâncias. Olhe além. Tá tão gostoso. Não preciso de mais nada. Eu não preciso. Pode se assentar nesse ambiente em nome de Jesus. Quero compartilhar algo com você bem breve. Glória a Deus. Irmão, não é chatura não, tá bom? Mas eu queria pedir que você sentasse aqui na frente aqui. Vem cá, os irmãos que estão no fundo aí, vem cá. Senta com a gente aqui em nome de Jesus. Venha. Eu quero compartilhar algo com você. Eu só preciso usar um microfone, né? Queria tanto ficar sem, mas vamos usar. Eu queria compartilhar com você uma mensagem que eu comecei a estudar um pouco e a ler um pouco a respeito de metanoia. E eu entendi a metanoia de uma forma. O Espírito Santo abriu o leque e disse: cara, tudo bem, não está errado, mas metanoia é muito mais profundo que isso. E eu estou tão fissurado que eu estou lendo todos os dias, né, Tudão? E eu leio, eu deito na cabeceira. Eu falei, cara, se eu pudesse, eu nem trabalhar queria, irmão. Não é que crente é vagabundo, não, mas é que o negócio é tão gostoso.
quando você começa um relacionamento com Deus e começa a aprender de Deus. Então eu não posso hoje, essa noite, despejar tudo em você, amor. Amém? Eu vou tentar segurar o máximo que eu posso. Mas eu preciso que você compreenda uma coisa. Jesus veio nos ensinar um estilo de vida, uma mentalidade. Pensa comigo. Olha que doido. Jesus vivia com o Pai na perfeição. O ambiente dele foi criado na perfeição. Não havia nada fora do lugar. Não havia doença, não havia nada, Ivan. E de repente ele é enviado para a terra. E quando ele é enviado para a terra, a missão dele foi realmente nos salvar. Essa foi a missão, ser o nosso Messias. Só que não só isso, ele veio ensinar algo para nós. E a mentalidade de Jesus era totalmente contrária à mentalidade da terra. Porque hoje, se você fala com um cadeirante, levanta e anda em nome de Jesus, parece que é algo tão difícil. Mas para Jesus não existia um paralítico. Para Jesus, chamar um morto para fora era algo muito simples e natural. Hoje eu acho que se a gente estiver dentro de um velório e a pessoa levantar do caixão, todo mundo corre. Eu acho que até o pastor corre. Estou mentindo ou não? Hoje a gente vê às vezes no Rios ali, aquelas brincadeiras que tem, o cara põe lá um defunto do lado assim, ou dentro do elevador, o cara senta assim, o cara não sabe para onde sair, porque ele assusta. Por quê? Porque no modo natural isso não cabe. Mas no modo espiritual e na mentalidade do céu, o que não cabe é a doença. O que não cabe é uma pessoa viver oprimida pelo diabo. Enquanto isso se tornou algo tão normal para nós, para Jesus não era. Então, irmão, ele chama 12 cabras. Fala, vem andar comigo. Na primeira circunstância está quem lá? Pedro. E ele está o quê? Preciso trabalhar, rapaz. Estou com as dívidas para pagar. A empresa não está dando certo. Eu menti? Imagina Pedro, meu Deus, vai vencer o meu imposto, cara. E aí chega Jesus. Você sabe o que é isso aqui, irmão? Paz e amor. Parece que o jeito está na vibe do paz e amor, sabe? Chega Jesus. E Jesus fala para ele, rapaz, me empresta teu barco. E ele começou a falar, olha, eu quero dizer para vocês sobre o poder da palavra. Eu quero dizer para vocês que Deus é bom. Deus é fiel. Deus supre as nossas necessidades. Ele é um pai. Ele cuida de nós. E está Pedro lá dentro do barco olhando para ele e falando, rapaz, eu estou precisando pagar o aluguel. Preciso pagar meu imposto. E Jesus fala, olha para ele e fala, Pedro, agora vamos às águas mais profundas. Pedro olha para ele e fala, deixa eu te falar, eu acho que você não sabe, eu vou te explicar um negócio. Eu sou pescador, eu estou acostumado a viver isso aqui. Eu sou pescador. E eu já pesquei a noite inteira. E quando o mar não está para peixe, nós temos que lavar a rede, ó. Mas Pedro decidiu dar crédito. Guarde isso. Metanoia é crer. A tua mente tem que parar agora com a incredulidade e mudar para metanoia, que é crer.
A incredulidade fala, não vai dar, não vai pagar a conta, não vai dar certo, não vai faltar, o mundo vai acontecer, isso é incredulidade. Mas a metanoia vem no sentido contrário e fala, olha, tem jeito, o Senhor cuida de vocês. Pode botar fogo no mundo e a comida tentar acabar, deixa eu te falar, se for necessário, Ele manda o maná do céu de novo. Na cabeça de Jesus isso tudo é resolvido. Então de repente você sabe, vai lá e o que acontece? Joga a rede aí, Pedro. Ele falou, olha, eu já pesquei a noite inteira, mas sobre a tua palavra, Pedro saiu da condição de incrédulo e através da palavra ele entrou na fé. Através da tua palavra eu vou lançar. E o que acontece? Você já sabe da história, irmão. A maior pesca de todos os tempos na vida de Pedro. Eu acredito, na boa, que Pedro contou isso para todo mundo. Foi tão grande a pesca que Pedro se constrangeu. E chegou e prostrou e falou para ele, sai de perto de mim que eu não sou digno de andar com você, cara. Mas Pedro falou assim, olha, o que você falar para mim, eu vou fazer. Você está entendendo, irmão? Outra coisa, metanoia. Tem uma lapa de uma multidão, Jesus pregando. A pregação está tão boa, pastor Rafa, que ninguém arreda o pé. O negócio está bom, irmão. E todo mundo prestando. Naquele dia contabilizou só os homens. Era por volta de 3.000 ou 5.000, me ajuda? Agora fica difícil, mas irmão, 3.000 a 5.000 homens. As mulheres não eram contabilizadas, mas vamos pensar bem. Judeu não gosta de ter um filho só. Que ele acredita que filho é herança do seu. Então, junta a criançada, e criançada para comer, vocês sabem. E junta a esposa. E aí o que acontece ali? A mentalidade da carne. Jesus vira mentalidade do céu, metanoia. No céu não tem miséria. No céu não existe pensamento miserável. No céu não existe não dá. Jesus olha para o discípulo e fala, tem pão aí? Eu não me recordo qual discípulo, mas ele que era o cara das contas. Ele falou, olha, mesmo se tivesse, meu mestre, uma padaria aqui perto, o que nós temos de dinheiro não vai dar para comprar pão para esse povo, não. Jesus pensando, eles não entenderam ainda. De repente chega, ó, o que tem? Nós vamos alimentar esse povo. Tem 5 pães e 5 pães e 2 peixes. Eu falei na mesa com alguns irmãos que a porta para o milagre, ela não começa com reclamação. Ela começa com gratidão. A palavra de Deus diz que ele pegou o pão, ergueu aos céus e fez o quê? Agradeceu. A mentalidade, escuta, metanoia, a reclamação tem que ir embora. E a gratidão precisa entrar. O Senhor quer nos ensinar essa noite. Aprenda uma coisa, em uma circunstância, comece agradecendo. Porque toda circunstância, escute isso, Jesus sempre entendeu isso. Toda circunstância era um momento para que a glória de Deus, o poder de Deus se manifestasse. Em toda a Bíblia que você vai ler, em todas as circunstâncias, sempre manifestou o poder de Deus. Enquanto o povo saía do Egito, manifestou o poder de Deus em todas as coisas. Moisés, por que clamas a mim? Eu já disse para você, Moisés.
Marcha, cara. Você está me entendendo? Então o milagre aconteceu. E deixa eu te falar, lá com a multidão, os discípulos ficaram assim, meu Deus. Sabe por quê, irmão? Metanoia, sabe o que é? Você começar a acreditar no sobrenatural. Isso é metanoia. A tua mente transformar para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando eu comecei falei, uau, então quer dizer que metanoia é eu começar a acreditar no impossível. Sim, através da palavra de Deus. Não é do impossível da minha cabeça, mas é o que a palavra diz. Você consegue me entender? O Senhor está te chamando, igreja, escute, a um novo nível. Quando os discípulos entenderam isso, ele falou, agora vocês vão de 2 em 2. Eu vou enviar vocês, e o mesmo poder que o Pai me deu, porque eu estou em constante relacionamento com quem? Irmão, na presença nós somos saciados. O dia que você estiver mais aperreado, vai no banheiro da tua firma, pega o foninho, bota lá, ó, bota um louvor, começa a orar em espírito. Se for bem restritivo, ora em voz baixa. Começa a dizer, sabe por quê? Porque o reino, ele manifesta de dentro para fora e não de fora para dentro. Só pode acalmar o mar quem tem a paz dentro. Você está conseguindo entender? Você só vai conseguir externar aquilo que está dentro. Então o reino, ele disse, o reino não está lá. O reino não está aqui. Não está lá, está em vós. Nós temos um auxílio que é quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo estava no início de tudo. O Espírito Santo estava lá na criação, irmão. É o próprio Espírito de Deus. Sabe o que é? Deus saiu de dentro da tenda do tabernáculo que Moisés construiu, aonde ele só manifestava. E agora ele saiu e fez o quê? Agora eu vou habitar no homem. Quando Jesus morreu, que ele foi ao Pai, ele disse, eu vou enviar a vocês quem? O Consolador. O Espírito Santo, irmão, ele não está só ali quando você está chorando, não. O Espírito Santo tem um poder incrível, a qual tudo que Jesus fez foi por intermédio do próprio Espírito de Deus. E isso foi dado para nós, pastor Rafa, entregado para nós. Mas muitas das vezes a incredulidade, nós sufocamos o Espírito, porque nós somos incrédulos. E isso no céu, irmão, não existe. Você está conseguindo me entender? Vamos rapidinho. Marcos 9. Marcos 9, 13. Marcos 9, 14. Quem me conhece, irmão, sabe que eu não estou puro. Puro no bom sentido. Porque quem me conhece, eu sou o quê? Eu sou um trator, irmão. Eu vou atropelando tudo. E hoje eu estou, parece que anestesiado. Sei lá. Certo, irmão. Você sabe. Estou até falando baixo, irmão. Não é porque vocês estão visitando, não. É porque o Espírito mesmo. Se não fosse, eu já estava berrando aqui. Marcos 9, 14. Olha isso aqui. Ao voltarem para junto dos outros discípulos, viram que estavam cercados por uma grande multidão e que alguns mestres da lei discutiam com eles.
Quando a multidão viu Jesus, ficou admirado e correu para cumprimentá-lo. Irmão, só para você entender um pouquinho, antes do 9 aqui, não, a partir do 9:1, que nós já fomos para o 14, no 9:1, Jesus chama Pedro, Tiago e quem? João. No final porque eu fiquei intrigado, sabe, Aline? Mas por que só 3? Se ele tinha 12. Por que Jesus só os 3 viu? Por que só os 3 entraram na casa da mulher? Sai todo mundo que chora. Por que só os 3 você chamou para vigiar com você? Você não parou para pensar? Por que só os 3? Porque os 3, irmão, tinha problema, defeito, mas eles eram apaixonados e eles não eram incrédulos. João acreditava em tudo que ele falava. E está certo. Pedro, depois da palavra, tudo, irmão, que Jesus falava, o que Pedro falou para ele? Quando olharam assim, viram um fantasma, é um fantasma, gente do céu. Jesus falou assim para eles, pode ir na frente, já que eu vou. Eles pensaram, mas como é que ele vai se nós estamos indo com o barco? Mas vamos obedecer. De repente, o que é aquilo? O que é aquilo, gente? É um fantasma? O que é isso? Eu acho muito engraçado esses discípulos. Jesus devia dar altas risadas deles. Aí Pedro vira e fala, quem vai ser? Jesus, eu sou o mestre. Então fala o quê? Me dá uma palavra que eu vou aí. Jesus falou, então, vem. Irmão, Pedro já, imagina os outros, Pedro, esse Pedro é doido. Pedro já pôs num pé outro. Será? Porque a fé, ela faz você começar a sentir o cheiro. A fé, você está começando a pôr o pé, mas você não entende, mas como é que vai dar? Como é que a conta vai fechar? Isso não é o problema, irmão. O problema é você pensar assim, mas deixa eu entender o porquê. Porque a fé, ela não tem que ter um entendimento. Você só precisa acreditar. Você está entendendo? Então, estavam os 3 lá, só para você entender. Jesus chamou os 3 à parte e subiram no monte. Jesus se transfigurou, irmão. Mostrou as vestes reluzentes. E quem estava do lado dele? Elias e Moisés. Vamos dizer, um dos maiores profetas. Quando Pedro, Tiago e João viu aqui, Pedro é doido, Pedro nos continha, né? Bora fazer uma tenda aqui, meu Deus do céu, faz uma para cada um. Então imagina, eles estavam num ambiente de glória. Vamos voltar agora para junto do povo. Imagina Pedro, falou, mas estava tão gostoso, podia fazer uma tenda lá, um culto de 40 dias. Deixa eu te falar, o nível da tua fome por Deus vai ser o nível da revelação dele para você. Quanto mais fome você tiver por ele, mais desejo, ele mais vai se revelar a você. Compreenda isso, irmão. Nós não fomos feitos para ser o crente bonitinho de domingo à noite. Por isso que a nossa mente precisa mudar. Eu vou chegar no culto? Não, cara, é meia hora de oração, vamos embora. Não vou sentar e vou esparramar igual uma jaca na cadeira. Tem gente que até dorme no culto. Que fé é essa, irmão? Que Deus é esse que você veio adorar? Que para meia hora você orar antes do culto, você já está cansado. No louvor você está cansado. Metanoia. Eu sei o Deus que eu estou adorando. Eu sei que Ele é poderoso. Sei que Ele pode fazer infinitamente mais. Eu sei que Ele está aqui. Irmão, quando eu começo a adorar Jesus, sabe o que eu imagino? Pode ser loucura. Mas eu imagino Ele na minha frente. E quando eu canto, eu só olho para Ele.
E de repente ele fala para mim: canta isso aqui, canta aquilo outro, canta essa aqui que eu gosto. Porque você começa a criar o que? Um relacionamento. Sabe aonde que é a raiz da incredulidade? Quando você pensa assim: por que eu vou orar? Nem sei se Deus está aqui. Por isso, pastor Rafa, que muita gente não ora. E se ora, ela vê a oração, escuta, como um balcão de pedido. E a oração é um balcão de relacionamento. A oração, é uma conversa. Quem já ouviu falar que crente era louco? Lá em Pouso Alegre tinha um Ronaldão, ele era meio doido, que ele andava para a rua e ele ficava falando sozinho. O Wesley já riu. Ele ficava andando, falando, estava orando. O Ronaldão saía orando, lá do São João até no centro, a pé, orando. Sabe por quê, irmão? A oração não pode ser um peso. A oração é um caminho. A palavra de Deus não pode ser um peso, mas tem que ser: eu vou me relacionar agora, eu vou falar e eu quero ouvir. E quando você abre, é ele falando com você. Já aconteceu com você? Todo mundo fala mal e às vezes eu falo mal e bem. Porque depende, né? Do ponto de vista. A caixinha de promessa é uma bênção. Tem dia que o problema é eu ficar dependendo dela toda vez, pastor Rafa. É aqui que é o problema. Mas tem um dia que eu vou lá e tiro. O Senhor é seu pastor e nada me faltará. Deus está falando comigo aqui, rapaz. Hoje. Vamos lá, Deus. Raça de víbora, se converta. Misericórdia, Deus está falando comigo. Você está entendendo, irmão? Não é verdade? Mas se você começa a ter um relacionamento com Deus, escuta, em qualquer lugar, em qualquer coisa, Ele vai chamar a tua atenção. Tu vai olhar, qualquer coisa vai dizer assim: rapaz, mas como é que Deus é bom? Porque você começa a ter um coração grato, a tua mentalidade mudou. Um cara que vive agradecendo. Mas como, fulano, você está agradecendo por isso? Porque eu sei que o meu Deus é todo poderoso e Ele vai fazer do jeito que Ele quer. Para honra e glória, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice que, Jesus, Deus, o pecado é ruim. O único momento, irmão, que Jesus chamou Deus de Deus foi quando o pecado da humanidade caiu sobre ele. Ele perdeu o relacionamento com o Pai e ele olhou Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Um Deus desampara, mas um pai não. Um pai não. E a maior luta dos fariseus, dos filósofos e dos escribas era que ele chamava Deus de Pai. Como você pode comparar? Você é a semelhança de Deus. Você está entendendo? Ele é um Pai. E nós vamos ver o Pai. Volta. Então vamos lá, o 14. A multidão correu. O 16. Jesus disse o quê? Sobre o que discutem? Perguntou Jesus. Um dos homens na multidão respondeu: Mestre, eu lhe trouxe meu filho, que está possuído por um espírito impuro, que não o deixa falar. Sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no chão, e ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito impuro, mas eles não conseguiram. Irmão, isso aqui me chamou a atenção. Você pode ver no contexto, tem o quê? Tem uma multidão. Jesus está chegando.
acabou de transfigurar lá para os 3. Imagina Pedro, Tiago e João chegando junto. Os caras cheios da glória, mano. De repente, multidão, discussão. Os escribas e fariseus discutindo com os discípulos. Eu já sei por que houve a discussão. Porque eles tentaram expulsar o demônio do menino, mas não conseguiram. Aqui você ouviu. E aí está um pai desesperado e um filho doente. E um filho possuído por um espírito. Imagina Jesus chegando nessa circunstância, irmão. Você já conseguiu parar para perceber se fosse eu e você? Chegando na igreja, o pau quebrando, criançada correndo, aquela negoceira doida, e um já reclamando, e o outro pastor, olha por mim, porque é meu nome. E o pastor, não! Para! Tô voltando, né? Não, deixa eu voltar de novo o Paulo, cheio do Espírito. Sabe o que aconteceu, irmão? Jesus chegou nessa circunstância. Esses mesmos discípulos que não conseguiram expulsar, se você voltar um pouco a história, eles foram enviados de 2 em 2. E eles expulsaram demônios. Eles curaram os enfermos. E eles voltaram todo felizes para Jesus, dizendo: mestre, rabi, em teu nome os demônios se sujeitaram. Em teu nome. Ele disse: não fiquem felizes, porque em meu nome os demônios sujeitaram. Fique feliz, porque o seu nome está escrito no livro. Você está entendendo? Como a nossa mente automaticamente já quer voltar para as coisas da terra. E ele está conectando você ao céu de novo. Não, cara, não fica feliz que na terra está acontecendo algo. Isso é natural. Tem que acontecer isso numa igreja. O demônio tem que ir embora. Mas muitas das vezes o demônio está no altar. Está com o microfone na mão. E o que aconteceu, querido? O que Jesus disse? Vamos lá? No 19, Jesus lhes disse: geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando até quando terei de suportá-los? Tragam-me um menino para cá. Sabe por que é incrédulo? A dúvida. Será que vai sair ou não? A multidão olhando. Bora lá. Jesus pediu para o pai trazer o menino. Então trouxeram o 20. Quando o espírito imundo viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino, e ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Bora, mais um. 21. Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo isso acontece com ele? Você viu que em momento algum Jesus ficou intimidado com o diabo? Mas tem crente, irmão, que se um fala: eu vi um vulto correndo ali, chama o pastor, pega o telefone. Ai, meu Deus, você não está achando o telefone. Por que você tem medo do diabo? O diabo tem que ter medo de você. Se você está cheio do Espírito Santo, ele tem que te olhar e falar igual Jesus: eu não aguento, ai meu Deus, esse cara tem Jesus nele, essa mulher tem Jesus nele. Porque as trevas não combinam com a luz. Aí há o príncipe desse mundo. Tudo que tem nele, nada tem em mim. Será que a gente pode falar isso? Porque se você for estudar o diabo, irmão, o bicho é mentiroso, enganador, traiçoeiro. Aí você já olha para você primeiro. Será que eu não sou um mentiroso? Será que eu não engano? Porque se realmente você andar nesse caminho, ele vai olhar para você e falar: nada que tem nele tem no diabo. O
diabo vai olhar e falar: ixi, isso aí eu não posso, porque eu não tenho acesso. E um dos lugares que o diabo acessa para fazer a sua artimanha, incredulidade. Ele vai dizer na tua mente: não. E aí, além de você ter uma mente para profetizar aquilo que os céus diz, você está usando a influência do diabo para falar o que o diabo quer. E acaba que você começa a dar ibope pro diabo. Outra coisa que eu detesto, isso eu detesto, gente que vem contar que o diabo, irmão, quem que está dentro do céu, o diabo ou o Espírito Santo? Você fala mais do diabo do que do Espírito Santo? Tudo é o diabo. Com Jesus não tem essa, irmão. Trevas e luz não combinam. Aonde a luz chega, o que acontece com as trevas? Tem que ir embora. Vocês estão me entendendo? Teve uma cantora gospel e estava tendo um negócio meio de feitiçaria num programa de televisão. A Fernanda Brum. E aí vocês sabem quem que é, né? A Fernanda Brum, uma benção assembleiana. E aí o que aconteceu? Ela estava num programa na Rede Globo. E aí nesse programa tinha um cara lá que ele hipnotizava as pessoas. E aí ele vai hipnotizar você agora. Ela: tudo bem. Então ele vai ter que falar o que você está pensando. Tudo bem. E aí sabe o que ela começou? Que foi para isso, ela começou a pensar, foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Eu quero que ele fale agora, o que eu estou pensando? Não deu não, irmão, deram um jeito de entrar um comercial, uma propaganda, outro negócio lá, porque não foi. Porque a mente está na onde? A mente está na onde? Incrédulos, até quando terei que suportar vocês? Eu já disse. Sabe o que Jesus traz? O menino aqui, traz o menino. Trouxeram o menino, o diabo viu o menino. Na hora Jesus conversou com o pai ainda, deixou o diabo fazer a gracinha dele. Mas quanto tempo que é essa palhaçada aí, pai? Há tanto, olha aí. Vamos voltar para o texto. Até quando Jesus perguntou. Olha lá, o pai no versículo 21, na parte B diz: desde que ele era pequeno, respondeu o pai, muitas vezes o Espírito o lança no fogo, na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós. Olha isso aqui, ajude-nos se puder. Jesus disse: olha, se puder, perguntou Jesus, tudo é possível para aquele que você crê? A perguntinha dele, Jesus respondeu para ele: você crê? Tudo é possível para aquele. Deixa eu te falar uma coisa. Não cabe um Deus ilimitado. Escute isso. Não cabe um Deus ilimitado dentro de uma mentalidade limitada. Sabe por que às vezes as coisas não acontecem na tua vida? Que você está limitando com a tua mentalidade o poder de Deus. Esse texto quebra qualquer argumento que você vem dizer para mim. Porque entre o seu argumento e a palavra, tchau, sinto saudades de você. Eu fico com a palavra. Tudo é possível, Pai, para aquele que crê. Sabe o que aconteceu, irmão? Agora eu vou me adiantar para terminar. No mesmo instante o pai respondeu: eu creio, mas ajude-me a superar a minha incredulidade. Aqui ele ganhou Jesus. O problema, às vezes, de muito crente é que ele não reconhece que ele é incrédulo. Se eu falar assim: vem aqui para frente, você que é incrédulo, nós vamos orar por você, eu duvido que você vinha. Porque eu também não ia vir. Pode rir.
Porque nós somos muito bons para preservar a nossa imagem. Enquanto Deus disse para Moisés: não façam imagem de escultura para mim, Moisés. Não precisa, porque o homem, ele sempre quer ter uma imagem para ele idolatrar. Irmão, eu vi um vídeo esses dias, cara. Esses dias não, foi ontem à noite que a gente viu, não sei, um cara falando que ele é um profeta. E que Deus usa ele, e um empresário ligou para oferecer 100 mil para ele fazer uma profecia, porque um profeta do nível dele não tem mais. Deixa eu te falar uma coisa. Eu falei pro Tudão na cama. Tudão é minha esposa. E quando eu tava lendo, irmão, parecia que eu tava em Nárnia. Quem já assistiu Nárnia? Você já assistiu Nárnia? Assiste? Parece que eu entrei dentro do guarda-roupa e saí no outro mundo. Falei, meu Deus, esse negócio é gostoso. Melhor que droga, melhor que cerveja, melhor que qualquer coisa. É o relacionamento com Deus, é incomparável. É como se abre uma janela, um portal. Como é que é o nome lá, Zaf? Nós vamos ver o filme dele? Doutor Estranho. Abriu um portal. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estava lendo. Eu estou acabando o Velho Testamento para entrar no Novo. E estou chegando em Abacuque. De Abacuque para trás, irmão, mas teve profeta, viu? Nossa! Vou te falar um negócio, mas teve profeta. Vamos falar a verdade? Acabava um, já entrava o outro. O Ageu, um profeta. Depois Naum, um profeta. Depois não sei quem, profeta. Jonas, profeta. Profeta. Mas eu reparei uma coisa. Depois de Mateus, não teve mais profeta? Porque Jesus vira para eles e diga assim: o que os homens dizem que eu sou? Pedro Pedro guardou. Pedro acertou o gol. Os outros começaram assim: eles falam que você é eles falam que você é Elias, que você é um profeta. Ele disse: não. Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho. Ele falou: você acertou. Sabe por que depois de Jesus não teve profeta? Depois de Jesus teve filho. Agora, o espírito de profecia ainda há. Mas todos nós somos filhos. Vocês estão entendendo? Não estou falando contra os profetas. Mas o que começou a acontecer depois desse tempo? Que eu sou o profeta da chuva. Eu sou o profeta não sei do que. E vai todo mundo lá para ouvir uma profecia. Enche, irmão. Mas o profeta de verdade, ele é filho. Ele é submisso. Ele é obediente. Esse é o modelo. Jesus se alegrou, não porque eu sou mais um profeta da atualidade. Se tem gente hoje que esses caras da mídia. Teve um irmão que escreveu lá assim: nossa, essa aí até a vergonha passou vergonha. Nos comentários, que o cara falando, né, que ele era o bonzão. Olha para você ver, depois de Mateus não teve mais. Existe o espírito da profecia que vem de Deus. Só que todos nós somos filhos de Deus. Amém? Então não cai nessa aí que o profeta, eu vou lá porque é o profeta. Não, eu vou lá porque o filho de Deus tem um relacionamento com o Pai, tem uma palavra para liberar. Amém? Por que nós fugimos? Quando Jesus... Amém. Tudo é possível para aquele que crê. No mesmo instante, o pai do menino disse: me ajuda na minha incredulidade, porque ele reconheceu, ele falou: eu preciso parar com a incredulidade, Jesus, agora é a hora então de você parar com a incredulidade, porque teu filho vai ser curado, e a partir de hoje você nunca mais vai ser um incrédulo e duvidar do poder de Deus. Amém? Vamos lá, vamos correr para fechar. Agora aqui, irmão, quando Jesus viu a multidão aumentava, respondeu ao espírito impuro, dizendo: espírito que impede este menino de ouvir e falar, ordeno que saia e nunca mais entre nele. O espírito gritou, causou uma outra convulsão intensa. Um murmúrio ocorreu pela multidão. Ele morreu. Mas Jesus o tomou pela mão e o ajudou a se levantar, e ele ficou em pé. Depois, quando Jesus estava em casa, olha aqui, vou fechar.
Quando Jesus estava em casa com seus discípulos, eles perguntaram: por que não conseguimos expulsar aquele espírito impuro? Porque eles foram embora, irmão, chateados. Fora a vergonha, né? Vergonha passou no crédito dessa vez. Eles foram chateados e chegaram até Jesus. Por que nós não conseguimos expulsar? Qual foi a resposta de Jesus? Eu acho que doeu muito essa resposta. Olha lá, Jesus respondeu: essa espécie só sai com... Tem algumas versões que elas vão dizer jejum e oração, e essa está dizendo só sai com oração. Sabe o que Jesus está falando para eles? Vocês têm que orar mais. Vocês precisam ir para um lugar de relacionamento, porque a incredulidade entra onde não tem relacionamento. Está aqui o problema da igreja atual de hoje. Nós somos o maior número de crentes no mundo, pastor Rafa. No mundo não, né? Aumentamos, né? O número de crentes. Mas o nosso país está do mesmo jeito. Nós somos uma igreja profética, mas... E aí? Chegou a hora, irmão, da gente parar de incredulidade. Agora aqui eu preciso apertar você um pouquinho para acabar. Chega de incredulidade, cara. Irmã, chega de incredulidade. Chega de carnalidade. Vamos orar e jejuar. Vamos chegar nesse culto, vamos buscar a glória de Deus. Chega de chegar, sentar cara de maracujá de gaveta. Você está entendendo? E vamos para cima. Vamos acreditar no Deus que nós servimos. Vamos deixar o reino tomar conta de nós, para onde a gente chegar, o reino exalar. Vocês estão me entendendo? Você não foi feito, irmão, para trabalhar de segunda a segunda, para ganhar um salário furreca e miserável. Deus te chamou para ser príncipe. A minha mentalidade precisou mudar muito, porque eu tinha um receio disso. E Deus falou comigo: você tem a mente miserável, Paulo. Sua mente é caída. Porque o que você viveu, toda circunstância, toda falta de dinheiro, toda dificuldade dos seus pais, você acha que isso agora é normal. Mas não, no meu reino isso não é normal. No meu reino, quem abençoa a sociedade não é o governo, mas são os filhos. No meu reino, Jó prospera. Porque a primeira coisa que Jó fazia, Jó cuidava do altar. O que Jó tinha, ele pensava assim, a mentalidade do céu: será que por alguma coisa meus filhos falaram alguma coisa contra Deus, eu vou lá sacrificar? Jó entendeu que o altar, irmão, eu já tô trazendo você pro dízimo. Jó entendeu que o altar era o que preservava a prosperidade dele. E não, eu tenho que trabalhar. Jó trabalhava para o quê? Para manter a santidade dentro da casa dele. Hoje, se o pai ora pelo filho, levanta a mão para o céu, dá glória a Deus. Porque a maioria dos pais não estão nem aí. Acho que é só pôr comida dentro de casa. Você está entendendo? Olha a incredulidade. Você está me entendendo, irmão? Aí o que aconteceu? O diabinho foi lá cirindar. Jesus falou: viu meu servo Jó? Lá para você ver como é que está abençoado. É mesmo, mas também você pôs uma cerca. Você está guardando ele. Porque o princípio, ele guarda. O princípio te guarda. É bom, tivemos aí com a irmã terça-feira, eu não pude vir, mas teve, de finança. A galera ficou tuchada, mano. Eu vi lá no grupo, a galera... Agora você vai fazer o seguinte: você vai dar a tua oferta, a tua primícia, e aprender o que você ensinou com ela. Não vai te sobrepor o ensino que ela deu, não. Primeiro você honra a Deus, que aí Deus vai começar a te honrar. Aí é a hora de você começar a andar sobre as águas. Você está me entendendo? Deus foi lá e o quê? Tá bom, pode ir lá, porque o coração e a mentalidade de Jó está em mim, não está no que eu dei para ele. Isso só foi uma circunstância para o poder de Deus dobrar sobre a vida de Jó. Porque depois, irmão, Deus restituiu muito mais do que ele perdeu. Coloque-se de pé. Separa o teu recurso agora. Pega, se você tem um dízimo, amém. Se você não tem teu dízimo, dá uma oferta essa noite.
Ora a Deus, fala: Deus, eu vou pôr meu coração aqui. Não seja incrédulo agora. A primeira prova agora, irmão, se você está crendo ou se você é um incrédulo. Essa é a hora de semear. Aquele menino, escuta, o pouco na mão de quem não tem autoridade vira nada. Aquele menininho tinha só para ele. Mas quando ele levou para a mão de quem tinha autoridade, aquilo se multiplicou em, sei lá, no mínimo 3.000, 5.000 vezes. Você está me entendendo? Então, meu irmão, separa a tua oferta. Olha para dentro do teu coração agora. Fecha os teus olhos. Se você ainda não está orando, lendo a palavra e jejuando, comece. Começa, irmão. Porque isso vai aumentar a tua fé. Isso vai aumentar o teu relacionamento com Deus. Isso vai abrir a tua mentalidade. Separa o teu dízimo, tua oferta, tua primícia, tua gratidão. Ora agora para dentro do teu coração. Fala: Deus, fala comigo: Deus, eu não quero ser incrédulo. Assim como o pai desse menino, eu oro essa noite e eu te peço, me ajuda na minha incredulidade. Eu quero a partir de hoje andar por fé, não por vista. Eu quero andar sobre o sobrenatural. Que os meus pés caminhem sobre o sobrenatural. Que a minha mente esteja conectada com a mentalidade de Cristo. Somos gratos por esse tempo. Somos gratos pela nossa casa, pelos nossos filhos, pelas mulheres, né? O seu marido. Fala, mulher, pelo meu marido. Homens, falem pela minha esposa. Ô louco, homens, falem pelas suas esposas. Uau, é porque tem gente que não é casada, amém. Os que não tem, por que você não agradeceu pela tua esposa, você que não é casado? Eita, olha a incredulidade entrando. Mulheres, vamos voltar? Você que não é casada ainda, você vai orar: Senhor. Tá vendo? O Espírito Santo está falando: tá vendo aquela parte? Cadê o incrédulo? Fala assim: esposa, você que não tem marido ainda, mulheres, você que já tem marido, fala assim: pelo meu esposo, pelos meus filhos, pela minha casa. Os homens que ainda não têm esposa, não têm filhos, digam: pela minha esposa. Os que têm também, pela minha esposa, homens. Pelos meus filhos, pelas minhas finanças, pela minha integridade. Eu te agradeço. Agora todos nós, receba, Senhor, tudo que é em nós, para glorificar o teu nome. Em nome de Jesus.